vamos falar sobre lei da ação e reação. Um dos maiores cientistas que a humanidade teve o prazer de conhecer foi Isaac Newton. Por compreender bem sobre a gravidade, conseguiu formular 3 leis que dão sentido físico para muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Durante a trajetória escolar, vocês alunos irão se deparar com as 3 leis de Newton. E hoje a gente vai estudar a terceira, que é o princípio de ação e reação. Bom, a gente vai começar com esse exemplo aqui, onde tem 2 grupos de pessoas que irão realizar uma disputa chamada cabo de guerra. As 2 equipes possuem um técnico que sabe de física, e cada um deu uma orientação para o seu grupo. O grupo A, que é o laranja, foi orientado a puxar mais fortemente a corda, enquanto o grupo B, que é o branco, foi orientado a empurrar mais fortemente o solo com os pés. Qual dos 2 tem mais chance de ganhar? Para responder isso, a gente precisa mais do que qualquer coisa entender a terceira lei de Newton. Que eu te garanto que chutar a quina da cadeira com seu dedo mindinho é uma das formas mais fáceis de entender. A dificuldade em assimilar essa lei geralmente vem da maneira como nós humanos gostamos de observar o mundo e analisar as nossas situações. Isso porque nós sempre acabamos por pensar em uma determinada força que nos interessa durante a análise ou resolução de um problema. Mas na verdade é que nenhum impulso, nenhum impacto ou o que for acontece sozinho. Se você pressiona a tecla do seu computador, tem muito mais coisa ali acontecendo do que apenas o seu simples toque. Pensando apenas no ponto que nos interessa para entender a terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação, quando você interage com a tecla, ele também empurra o seu dedo de volta. Isso inclusive fica bem evidente pela curvatura que o seu dedo sofre durante a pressão. Existe um par de forças aí. De um lado existe a força do dedo que empurra a tecla para baixo e do outro a da tecla que empurra o dedo para cima. Ou se você achar melhor, podemos dizer que para cima existe uma força da tecla que resiste ao empurrão do dedo. As principais características que não podem passar batidos são que essas forças possuem módulos iguais, ou seja, o valor delas é o mesmo e elas estão na mesma direção. E nesse caso é a vertical e os sentidos delas são opostos. O dedo empurra para baixo e a tecla empurra para cima. Agora eu quero fazer uma pergunta. Tem como saber quem realiza a força de ação e quem sofre a ação dessa força? Bom, para conseguir responder a essa pergunta, Newton primeiro analisou uma série de interações entre 2 corpos. Como, por exemplo, o martelo interagindo com uma estaca. A conclusão que ele chegou foi que, por mais que pareça que o martelo é quem faz a ação na estaca, no momento exato em que ele bate na estaca, a estaca vai oferecer uma força de resistência instantânea, ou seja, na mesma hora e de mesma força. Trazendo isso para o nosso cotidiano, o dedinho do pé interagindo com o sofá, nos mostra com clareza que as 2 forças surgem ao mesmo tempo, independente de quem, entre aspas, comece ela. Por mais que nós estejamos conscientes de que fomos nós que chutamos o sofá, a dor intensa até faz parecer que foi o sofá quem chutou. A partir desse tipo de reflexão, Newton anunciou que sempre que um objeto exerce uma força sobre outro objeto, o outro objeto exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Se nós chamamos uma força dessas forças de ação e outra de reação, nós podemos anunciar a terceira lei de Newton na forma como ela aparece mais comumente nas escolas. Para cada ação, existe sempre uma reação de mesmo modo e de orientação oposta. Não importa qual das forças chamamos de ação e qual de reação. De uma forma ou de outra, o que deve ficar é a lição de que essas forças surgem sempre em pares, fruto de uma única interação e nenhuma das 2 existe sem a outra. Agora eu vou mostrar outro exemplo aqui de ação e reação. Esse
boneco aqui está sobre uma superfície de gelo e ele vai empurrar um bloco de gelo. Se ele empurrar o bloco de gelo, como os pés dele não tem atrito, pois o gelo vai fazer com que ele deslize, quando ele empurrar o bloco de gelo, o gelo vem para essa direção aqui e ele instantaneamente vai voltar para essa direção aqui, devido seus pés não terem atrito. Isso é um exemplo de ação e reação. Então, agora que sabemos o que é a terceira lei de Newton e como ela funciona, vamos voltar lá para aquele primeiro exemplo do cabo de guerra. Então, quem terá mais vantagem? O grupo A, que foi orientado a puxar mais fortemente a corda, ou o grupo B, que foi orientado a empurrar mais fortemente o solo com os pés? Puxar a corda com muita força implica em sentir um puxão também muito forte. Imagine você puxando uma corda que está presa na parede. Se você está completamente em pé e começa a puxar a corda, a tendência é que seu corpo se projete para frente e você vai acabar dando um passo para não cair. Essa é a terceira lei de Newton. Em ação, o seu puxão tem uma resposta de igual intensidade, só que no sentido oposto, que você inevitavelmente faz sentir isso. Mas você pode tentar contornar o seu equilíbrio se posicionando de uma maneira um pouco mais inteligente. Separando um pouco os seus pés, um pouco mais para frente e o outro mais para trás. Por exemplo, puxando a corda de modo que seu corpo se projete um pouco para trás. Dessa forma, que você contorna os efeitos da reação normal do seu corpo, aproveitando o atrito dos seus pés com o chão. Então, o grupo que vai ter a melhor chance de ganhar a disputa do cabo de guerra será o grupo B, que decidiu empurrar o chão mais fortemente. Isso porque, ao empurrar o chão com mais força, eles são empurrados pelo chão, ganhando uma força resultante ao seu favor, que gerou a vitória da equipe B. Isso mostra que quem não aproveita das outras forças e pensa apenas no óbvio, às vezes pode se dar mal, enquanto que aqueles que pensam todo o contexto são capazes de ver como outras forças podem ajudar. Bem, e isso conclui esse vídeo sobre a terceira lei de Newton. E muito obrigado, espero que todos tenham compreendido.